O alumínio é leve e muito resistente. Ele pode ser utilizado para a fabricação de revestimento de automóveis, navios, aviões, panelas, portões e até mesmo de embalagens para alimentos, tipo Marmitex. A produção de alumínio não é tão simples quanto a de outros metais, como o ferro, por exemplo. A produção de redução da alumina proveniente do minério bauxita é difícil e precisa ser realizada com o auxílio de corrente elétrica. Graças ao potencial hidrelétrico do Brasil, o valor desse tipo de energia não é muito alto. A bauxita é um minério, tem a cor marrom avermelhado e consiste em uma mistura onde predomina a alumina. O processo de purificação tende a separar a alumina de outras substâncias presentes na bauxita, e para que isso aconteça, utiliza-se o processo Bayer. Primeiro, a bauxita é fervida junto com uma solução aquosa de soda cáustica, o que faz com que o óxido de alumínio, que é insolúvel à água, se transforme em uma substância solúvel. Em seguida, adiciona uma quantidade controlada de ácido na solução, o que provoca a formação de hidróxido de alumínio sólido. Esse é filtrado e aquecido até sofrer decomposição, produzindo alumina seca e com alta pureza. Em 1825, foi obtido o alumínio pela primeira vez por um dinamarquês, mas o método para obtê-lo era muito caro. Porém, em 1886, descobriram um processo mais fácil para a fabricação e se tornou mais popular no século XX. O alumínio é um metal bastante utilizado em estruturas e em objetos, mas ele não aparece na sua forma elementar na natureza, apenas combinado com outros elementos formando compostos como os minérios. O principal minério que possui o alumínio é a bauxita, que contém óxido de alumínio hidratado. Em 1886, o americano Charles Hall e o francês Paul Héroult desenvolveram de modo independente um método que é usado até hoje para se produzir o alumínio a partir da alumina. Esse método, que se dá por meio da eletrólise, é chamado de o processo de Héroult-Hall, que consiste em moldar e moer a bauxita para depois misturar com carvão. Durante o processo, a temperatura é elevada até 1000 graus Celsius. O alumínio é um dos metais mais utilizáveis por ser maleável, possui forte ductilidade e pode ser transformado em folha de alumínio. É atóxico e amplamente utilizado em embalagens de alimentos. É leve e tem alta resistência a deformações. É usado em aviões, barcos, automóveis e alguns utensílios domésticos. O alumínio tem alta refletividade à luz, o que torna útil para painéis coletores de energia solar, como aquecedores solares. Apesar de ser um metal pouco nobre, os objetos de alumínio são muito resistentes quando expostos a um ambiente úmido. A explicação para essa contradição é que, uma vez exposto ao ar, o metal será revestido com uma camada filme de óxido de alumínio, que apresenta alta aderência e protege as peças de corrosão. Esse fenômeno é denominado de passivação, mesmo tipo de proteção para materiais de aço inoxidável, cromados e niquelados contra a corrosão. Segundo o IBGE, as reservas nacionais de bruxitas correspondem a cerca de 1,5 bilhões de toneladas, mas especificamente na região norte do país. A produção nacional anual de bruxita é de 10 milhões de toneladas, posicionando entre as 5 maiores produções do mundo. A MRN é a terceira maior mineradora do país, responsável por 73% da exploração de bruxita, abastecendo as indústrias de alumínio Albras e Alumar. O Brasil é um dos maiores produtores de alumínio do mundo. Isso ocorreu principalmente depois da criação na década de 90 de dois grandes projetos: o projeto Alabras, localizado próximo a Belém do Pará, e o projeto Alumar, em São Luís do Maranhão. Os dois projetos envolveram investimentos vultuosos na casa dos bilhões de dólares e contaram com a participação de empresas nacionais e estrangeiras, sendo que essas últimas detêm a maior parte do investimento. Existem 3 fatores que levaram à escolha desses locais para a instalação desses projetos e fizeram que empresas transnacionais resolvessem investir nos mesmos. O primeiro fator é a proximidade das abundantes jazidas de Oriximiná, que facilita e barateia o transporte do minério, que é feito por embarcações até os portos das fábricas. O segundo fator é a construção da hidrelétrica de Tucuruí, que fornece energia para esses projetos, que é fundamental para o processo de obtenção do alumínio. O
O terceiro fator, já mencionado pela Mariane, talvez seja o que mais atraiu as empresas estrangeiras, foi o fato de que o governo garantiu 2 décadas um desconto de 15% sobre a energia elétrica e que o custo da energia não seria superior de 20% do preço no mercado internacional, no caso de flutuações de preço. Como 30% do custo de produção de alumínio é energia elétrica, esse incentivo foi um grande negócio para as empresas. Isso gerou críticas em alguns setores da economia, pois é o dinheiro dos impostos de todos que está pagando incentivo. Com esses projetos, o Brasil passou de importador de alumínio para constar entre os 5 maiores países exportadores desse metal.